Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Temos falado sobre temas relevantes para a comunidade cristã, para a Orla, para todo aquele que está ligado no trono de Deus. E são temas valorosos que certamente nós já temos muita informação, conceitos estabelecidos. Quanto mais tempo de evangelho você tem, esses temas já foram ouvidos bastante. E é exatamente nessa ideia de que cada conceito é importante que nós estamos trazendo no início do ano. Já damos valor a esses temas. Então, a ideia é que essa mensagem, essa série de mensagens, agregue mais valor ainda para você em algo que você já considera valioso, algo que você já tem dado valor. Por isso tenho chamado de agregando valor, e aí vem o tema do domingo. Assim ministrei no primeiro domingo, agregando valor à família, tema tão importante. Mostramos a importância de ser um agregador, de tomar boas decisões e ser cercado de pessoas que valham a pena. Você também ser uma pessoa que vale a pena conviver, organizar a casa, tantas coisas ali. Depois, no segundo domingo, nós trouxemos a ideia de agregar valor à adoração. Nossa prática, o culto já é uma adoração a Deus, nossa vida é uma adoração a Deus. Mas lembrando de valores importantes como mantermos a vida santa com Deus e nossa oferta sempre de vida, em tudo que ofertamos a Deus, ser do melhor, ser não do que sobra, não daquele resto, mas ser das primícias, ser algo honroso para Deus, com as motivações corretas, em coração grato, em fidelidade a Deus. Tantas coisas que você pode também ir atrás no YouTube desses temas. No domingo passado, trabalhamos a ideia de agregar valor à missão. Sabemos que todo cristão, ele está engajado, ou deveria estar engajado na missão da implantação do reino, da divulgação do evangelho, seja através da sua vida cotidiana, seja pelo que ele fala, mas a missão tem o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não conseguimos avançar em nada, porque a obra de Deus, tudo deve ser compreendido assim: ou é o Espírito Santo conduzindo, fazendo, tocando, ou a obra humana se perde, não evolui, não progride em nada. O chamado é para testemunhar, falamos sobre isso. E os limites da missão são muito claros. Parte de onde nós estamos até os lugares mais distantes. De Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nossa Jerusalém é nossa casa, é nossa cidade, é onde nós estamos. E precisamos levar, a missão é essa, levar o Evangelho das melhores maneiras, fazendo o nosso melhor a todos os lugares. E ao mesmo tempo, essa é uma grande missão que a igreja tem. Hoje traremos mais um tema relevante para que você agregue ao conceito que você já tem coisas que são importantes, que você possa repensar, e que hoje esse tema tão relevante para nós, agregando valor à oração. Oração. Eu já sei que você ora, mas que você hoje saia daqui querendo orar mais. Meu desejo é esse. E confesso aos irmãos que houve um momento em que eu conversei com Deus em oração e dizendo: Senhor, quando eu vejo o teu exemplo de oração, eu me envergonho do meu exemplo de oração. Se compararmos com quem não ora, a gente vai estar bem, né? Mas
quando comparamos nossa vida de oração com a vida de Jesus, eu não sei você, eu me envergonho da minha. E eu disse: Senhor, fiz essa oração a Deus, em oração. Disse: Senhor, como eu vou ensinar sobre oração? Eu tive esse segundo com Deus. Se quando eu olho o que o Senhor orava, eu me envergonho. Eu já estou ensinando, né? A primeira lição, que não está nem aqui, nem li o texto, é essa: é que a gente se compare com Jesus e tenha a atitude de humilhação e dizer: Senhor, me ensina a orar. Talvez quando eu disse hoje o tema, você disse oração. Meu Deus, de novo oração. Você sabe orar? Melhor. Você tem orado mesmo? Você tem uma vida de oração? Porque se a resposta é não, ou se caminha mais para não, então essa mensagem é para você, é para mim. Quero ler o texto escolhido de hoje, Mateus capítulo 6. Deus me levou a esse texto, embora vou passar por outros lugares também. Mateus 6, verso 5 em diante. Texto bem conhecido nosso, mas a gente vai orar daqui a pouco, depois de ler o texto. Quero que você leia comigo então Mateus 6, do 5 até o 15. Mateus 6, do 5 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Feche seu olho e vamos orar. Peça a Deus que fale com você hoje. Nosso Pai, que privilégio poder refletir sobre uma vida de oração. E que desafio que nós temos quando olhamos para Jesus, quando olhamos para Ti e percebemos uma vida tão inteira de oração em tantos momentos. Na verdade, uma vida que nos inspira a orar, uma vida que nos faz pensar que a vida contigo vale a pena e que não há outro modo de vivermos senão em uma vida dedicada de oração. Senhor, nos ajuda, que seja Teu Espírito Santo falando hoje com cada um de nós. Aplica a Tua palavra em nosso coração, Senhor, e que enquanto Tua palavra é pregada, Teu Espírito Santo possa passear em nosso meio, fazendo aquilo que só Ele pode fazer.
É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Jesus nunca ensinou seus discípulos a pregar, mas ensinou a orar. Não há registro de nenhum momento diretamente, Jesus explicando quais seriam os termos de uma pregação, mas a orar ele ensinou. Pregação também não pode ser separada de oração. E Jesus é a nossa referência para tudo. Na oração não seria também diferente. Jesus era um homem de oração, enquanto o homem, Lucas, por exemplo, que mostra bastante a humanidade de Jesus, Lucas mostra Jesus orando em muitas vezes. E aí eu até pensei também em trazer esses, mas não daria tempo. A gente teria que fazer um seminário de oração, E já vai ter um seminário em março. Mas é interessante, em Lucas 11:1, por exemplo, pelo menos esse texto, talvez o outro, Lucas 11:1, vai mostrar assim: Jesus estava orando em certo lugar. Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E é interessante porque você percebe que é a vida de Jesus que ativa o desejo dos seus discípulos de conhecerem mais sobre a oração. Talvez aquele incômodo de vendo Jesus orar, diz: meu Deus, ele ora demais, como é que ele ora? A gente não consegue orar assim. Você vê que os discípulos não acompanham Jesus, até no Getsêmani não conseguiam acompanhar Jesus orando, e dizem: Jesus, ensina-nos a orar. Também há uma ideia de que quando um rabi ensinava a sua oração, ele ensinava a sua teologia também. Isso era importante também. Mas Jesus certamente, aqui mostra Jesus sendo um homem de oração. E Lucas registra isso o tempo todo. Parece que os discípulos demoraram um pouco, mas aprenderam. Porque você olha Atos 6:4, por exemplo, os discípulos tomam decisão: quanto a nós, nos consagraremos à oração, é o que está lá no final do verso. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Homens sem oração são homens sem poder para pregar, e precisamos todos de oração para fazer o que fazemos para Deus. Isso nem mesmo é algo que começou no Novo Testamento, começou com Jesus. Se você vasculha, tenho lido Gênesis, e os irmãos sabem disso, estudado, e você vai olhando, você vê os patriarcas orando. Compartilhei essa semana com o Ministério de Oração sobre a vida de Abraão, em um momento orando pela cidade de Sodoma, orando por Ló, Gênesis 18, como havia uma intimidade com Deus, um cuidado na oração. Vou falar mais sobre isso. Mas você vê Samuel, Daniel, Jeremias, Davi, Salomão, tantos homens. Os homens de Deus oram. Se nós somos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos compreender que nossa vida precisa ter oração. Oração todos os dias. Jesus ora em todo o tempo. Em todo o tempo. No batismo de Jesus é o outro texto, Lucas 3, verso 21. Lucas 3, 21. Isso é chocante. Isso é tremendo. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Lucas 3, 21. E aconteceu que enquanto ele orava, olha esse detalhe, talvez a gente passa muito rápido nesse texto. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Isso é fantástico, porque o detalhe é que o céu se abre, nos dando uma sugestão aqui, que a oração genuína abre os céus, abre uma relação com Deus de um modo especial, porque Jesus é nosso exemplo. As coisas que estão escritas são para compreendermos o que acontece, inclusive no reino do Espírito.
no dia e no momento que fazemos a oração, há uma porta que se abre, há uma janela que se abre com o céu. Quando você orou hoje aqui, Senhor, fala comigo, sabe o que aconteceu? Olha aqui o mundo espiritual, uma janela se abriu aqui, uma comunicação com o céu, e o Espírito Santo falando com você e comigo, porque a oração faz isso, ela abre o céu. Essa visão já seria suficiente, irmãos, para não pararmos jamais de orar. Se nos lembrássemos disso, quando entramos no nosso quarto, como Jesus fala, e oramos, abre uma janela, e você está em comunhão com o Senhor, o que pode acontecer daí? O que pode acontecer? Bom, indo ao texto escolhido, Mateus 6, faz parte do Sermão do Monte. Provavelmente no Monte das Bem-aventuranças, onde você pode visitar se você for a Israel. São instruções sobre o reino de Deus que estão sendo dadas. Alguns teólogos dizem que não foi tudo de uma vez, é uma compilação de informações. Não sabemos, não temos certeza. Certamente é uma instrução muito detalhada para se tomar nota de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas as bem-aventuranças são primeiro intenção do sermão, e depois os mandamentos de Deus, Jesus fazendo algumas correções, e depois entra em instruções práticas, a esmola, a oração, o jejum. E Jesus é muito prático, porque se a vida nossa cristã não for isso, não for uma vida prática, ela vira um rito, ela vira uma religião vazia. E é isso que acontece com muitas pessoas quando se pensa em oração. Na verdade, quando você ouviu o Pai Nosso aqui, talvez ativou em você alguma coisa até repugnante. Eu não sei se isso acontece, porque ele lembrou de uma reza, de alguma coisa mecânica, ritualística, que jamais deveria acontecer, porque é uma oração que tem tanto ensinamento para nós. Pai Nosso, Ele nos dá primeiro duas instruções importantes, sobre a hipocrisia, sobre as repetições. Eu vou falar sobre elas. Depois Ele fala sobre o que nós devemos orar. E no final Jesus mostra uma condição de que a nossa oração seja ouvida. Então vamos passar aos destaques. Eu vou fazer 3. Dentro de tanta coisa para ser dita, mas é o nosso desafio de hoje. A primeira coisa que eu queria que você gravasse na sua mente sobre oração e sobre esse texto é: oração, ela deve ser sem hipocrisia. Você pode repetir? A oração deve ser sem hipocrisia. A oração tem a ver com um coração visto por Deus e não uma performance vista pelos homens. Se lembre disso. Na oração, Deus está vendo o coração. Ela não deve ser feita para que a performance seja vista pelos homens, mas o coração ser visto por Deus. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. O verso 5 que nós lemos, que gostam de orar em pé nas sinagogas. Olha a cena. Gostam de orar em pé nas igrejas aí, ó, nos cantos das praças. Imagine um lugar público, a pessoa está lá orando em pé. E o detalhe, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa é essa mesmo, é ficar uma pessoa: olha que coisa linda, ele orando, olha como ele ora bonito, como ele é um homem de Deus, como ela é uma mulher de Deus, olha que oração bela. Isso já é recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, interessante, né, que não é que ouve a oração. Nesse momento ele diz que vê em secreto. É mais do que ouvir, é ver a cena. Deus, diferente do que nós devemos focar no homem, Deus, quando olha para dentro de nós, vê o nosso coração,
Ele vê talvez você ajoelhado ali, você e Deus sozinho. Um lugar que você não tem como aparecer. Só Deus está vendo. E aí, querido, querida, Deus não tem como ser enganado. Se você estiver fazendo isso, achando que está enganando Deus, é uma piada. É de fato uma piada. Quanta perda de tempo. A palavra hipócrita, originalmente, ela tem a ver com um ator. Lembra dos atores? Lembra do contexto antigo, da antiguidade, na Grécia, em Roma. Os atores usavam máscaras. Essa é a ideia. É de pôr uma máscara. E aí Jesus usa essa mesma ideia para dizer, olha, não seja como um ator. Não faça uma cena, não. Porque Deus não está interessado nisso. A oração, ela é direcionada para Deus, não para os homens. Mas quantas orações são feitas para os homens e não para Deus? Deus olhando disse, que piada é essa? O que é isso? Você já se viu nisso? Seria tão importante se a gente, quando começasse uma oração, rapidamente se colocasse na posição de Deus. Fizesse esse exercício, dizendo, Deus está me vendo agora. O que é que Deus está achando do que eu estou orando? Talvez a gente fosse envergonhado já nisso. Não há a menor lógica numa oração religiosa. Não há. Se existe uma lógica humana diante dos homens, tudo cai quando nos lembramos que prestaremos conta a Deus que nos vê. Ele está nos vendo. A maior ilusão de um homem é viver uma espiritualidade mentirosa, uma vã espiritualidade, uma religião. Vai prestar contas a Deus. Tudo isso aqui vai passar, gente. Vai prestar contas a Deus. Também perceberá um dia, se abrir o coração, né? Quanto tempo foi perdido tentando, sabe aquela história de pagar uma de bonzinho, de cristão fantástico, preocupando-se demais com a aparência? Irmãos, tudo é com Deus, tudo é para Ele, tudo é relacionado a Ele. Ele conhece absolutamente tudo, até o momento que você está tentando se enganar. Não há como fugir disso, não tem jeito não. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e ela nos julga. Ela acha em nós não só nossos atos, mas no mais íntimo de nossos corações. Olha o que diz Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela corta de um lado, corta do outro. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, o nosso interior, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus está nos julgando, a coisa mais íntima nossa. E não há criatura, o verso 13, olha, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você entende o tamanho da perda de tempo? Quando a gente quer fazer uma oração bonita para impressionar alguém. Meu Deus do céu, que loucura! Deus está olhando. A oração devia ser para Deus. Todo o restante é balela, é perda de tempo. A oração precisa ser sem teatro, sem hipocrisia. É melhor que você chore. É melhor que você diga assim: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não adianta fazer uma oração bonita diante da família, na hora do almoço. A mulher sabe, até a mulher sabe.
que você acabou de brigar com os filhos, está nervoso. Ou Deus sabe, você está orando bonito diante da sua família, mas está traindo a esposa. Ou com ódio no coração, pela sua chefe no trabalho. E está orando bonito. Está com raiva do seu irmão. Às vezes é convidado naquele culto na casa da irmã fulana, né? E a pessoa imposta a voz. Tem gente que muda a voz, né, na hora da oração. Deus Pai eterno, amantíssimo Deus. Para que isso? Quando a melhor oração seria: tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia. Você já ouviu aquela oração que é para pregar para o outro? Tem gente que faz. Deus, que o Senhor ajude as pessoas que têm dificuldade de perdoar. A pessoa que você está sabendo que está com problema está do teu lado. Ajuda, Deus. Na verdade, a oração é para pregar para o outro. Aquela oração em voz alta: Deus, obrigado pela oportunidade ontem que eu tive de passar o dia orando e jejuando. Foi tão bom, Deus, em casa, quando eu passei o dia na tua presença. Obrigado, Deus. E Deus olhando: que papelada é essa? Eu não te vi ontem e tu não fizesse nem isso tudo. Orando para aparecer para o outro, gente. Gente, é uma insanidade. Você percebe quando a gente fala nisso, o tamanho da insanidade de algumas orações que a gente escuta, ou que a gente faz. Sem hipocrisia, gente. Olhe, no dia que você for orar para impressionar alguém, essa sua oração acabou-se. Às vezes tem até um conteúdo interessante, mas a intenção, a motivação foi para impressionar o outro. Está enganando quem? A oração precisa ser sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Não é por isso que você, quando vier com o microfone na igreja, vai dizer: Senhor, perdoa meu coração que eu estou com ódio da minha sogra. Não precisa orar também desse jeito. Aí você ora no quarto, para não espalhar ódio por aí. Aí tem uma questão cabível, né? Do que deve ser orado em público ou não. Mas a oração verdadeira, sincera, sem hipocrisia. Olha, poderia falar sobre isso aí muito mais, mas vamos para o segundo ponto. A oração, além de ser sem hipocrisia, ela precisa ser uma oração sem uma repetição vazia e sem quebra de braço com Deus. Você pode repetir comigo? A oração precisa ser sem repetição vazia e sem quebra de braço com Deus. Mais uma vez, a oração sem repetição vazia e sem quebra de braço com Deus. Deixa eu explicar. Versos 7 e 8. Vamos ver? E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Qual é o link que Jesus está fazendo? Os ídolos, aqueles seguidores daquele ídolo, muitas vezes estavam ali. Eles não tinham resposta nenhuma do ídolo, né? Porque o ídolo não é Deus. E eles ficavam na ladainha, repetindo, para ver se acontecia alguma coisa. Você vê isso, por exemplo, o Albert Barnes, ele fala, a palavra original aqui deve derivar do nome de um poeta grego, que faz versos longos e cansativos, declarando por muitas formas e repetições sem fim o mesmo sentimento. Então é como um poema gigante que não acaba. Essa é a ideia que está lá. Significa repetir uma coisa com frequência, dizer a mesma coisa com palavras diferentes, porque os poemas da época faziam isso.
ou repetir as mesmas palavras como se Deus não tivesse ouvido desde o princípio que você falou. Um exemplo disso, 1 Reis 18, 26. Eles chamaram Baal de manhã até o meio-dia. Eram orações repetidas, você sabe da história. Ó Baal, ouça-nos. E repetiam. Por quê? Porque era um ídolo. Não ia ouvir mesmo não. E aí você sabe que o profeta diz assim, será que ele não está dormindo não? Será que ele não está fazendo outra coisa? Caçoando deles. Então é essa referência, a bíblica, que os ídolos, os seus seguidores, repetiam, mas ele não está ouvindo. Porque é um ídolo, é uma coisa morta. Não tem valor, não tem vida. Então aquela oração pode ser repetida o dia todo, a manhã toda, como foi o caso de Baal. Mas não ia ser ouvida. E aí Jesus nos alerta sobre essa ideia de que a gente não deve usar uma vã repetição. Quando a oração é sincera, do nosso coração. E aí a ideia do vã repetição, até conversei sobre isso também no grupo de oração, que se você precisa repetir a oração, isso não é vã não. Você está angustiado. A angústia não saiu ainda do seu coração. Por essa razão você está apresentando diante de Deus ainda, Senhor, eu ainda estou muito agoniado, eu já orei sobre isso, Senhor, mas eu estou agoniado, eu quero colocar isso diante do Senhor. Senhor, tira essa angústia do meu coração. A oração muda um pouco, né? Tira essa angústia. Eu estou angustiado, Senhor, a paz ainda não está tomando conta de mim. Então você ora de novo sobre o mesmo assunto, porque você precisa orar. Mas não para Deus ouvir, Deus já ouviu desde a primeira vez que você orou. E qual a ideia aqui da vontade da gente também, porque está no texto. Deveríamos orar buscando a vontade de Deus. Essa é a ideia. Para o Senhor nos ajudar a fazê-la. Pedir algo para a gente não é proibido não, mas Deus quer nos abençoar. Ele é bom, mas uma vida centrada em nós mesmos muda o teor da oração. Então a oração, ela não deve ser uma oração egoísta, egocêntrica. Há uma diferença entre, nesse sentido, de você insistir com Deus, né? Você está insistindo, por isso que eu estou falando sobre isso. A vã repetição é aquela estilo, até uma birra. Sabe quando a criança fica embirrada? Ela está ali, um cara feia, orando, fazendo pedido, eu quero. Então há uma diferença entre a birra, essa ideia ilustrativa aqui que eu estou usando, numa oração repetitiva, com a persistência na oração. O Senhor nos fala sobre persistir em oração. Ou seja, eu não tiro da minha mente, até que Deus me responda, eu ainda estou pensando na oração, estou ligado, e aí vem na minha mente, eu digo, Senhor, quero te lembrar, Senhor, sobre isso. O Senhor não me disse nada ainda sobre isso. O Senhor lembra da minha oração, o Senhor é justo, o Senhor está... Então, isso é persistir em oração. A outra coisa é você ficar, eu quero com Deus. A birra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é uma vã repetição. Como se fosse Deus um ídolo. Não, Deus já ouviu. Então, faça a oração persistente, que a Bíblia fala da viúva e do juiz iníquo. Jesus também ensina. E ele diz na parábola, ele diz assim, olha, Jesus ensinou, eu estou ensinando isso aqui para que vocês persistam em oração. Totalmente diferente de uma vã repetição. Então, na persistência intercessória, há um coração quebrantado. Ele de fato, ele está quebrantado em relação a Deus. Ele não perde o alinhamento com Deus. Ele continua orando, porque ele precisa orar. Ele precisa orar. E aí ele continua conversando com Deus. Há um link espiritual entre o intercessor e Deus. Diferente de você insistir
na raiva, sabe? Deus faz isso, numa oração egoísta, birrenta. Então, às vezes não é nem sobre você, né? É sobre alguém que está doente, não ficou bom ainda. E você está ligado em oração. Ora todo dia, pode orar. Isso não é vã, não. Não é repetição vã, não. Então, Abraão, por exemplo. No Gênesis 18, eu falei. Abraão orando por Sodoma, porque sabia que o sobrinho dele, Ló, estava lá. Ele compartilhava, então, dessa visão de Deus. Olha, o Senhor vai destruir uma cidade inteira, tendo justo lá no meio dos ímpios. E começa a lembrar Deus, que Deus é justo. Olha que base poderosa de oração. Lembra, o Senhor é um Deus justo. O Senhor não pode fazer uma coisa dessa, Senhor. Com todo respeito ao Senhor, mas se tem algum justo lá, o Senhor vai destruir a cidade toda? Com um justo lá também? Não é justo. E o Senhor é um Deus justo. A oração em resumo de Abraão era essa. E dizendo, também o Senhor é um Deus de amor. O texto de Gênesis 18 mostra Abraão dizendo isso para Deus. O Senhor também, além de ser justo, o Senhor ainda é um Deus amoroso. E lá no fundo Deus já sabia, eu sei de Ló está lá, estou ligado. O texto não diz isso, né? Mas essa é a ideia. Abraão, hora nenhuma, desrespeita Deus. Abraão, hora nenhuma, trata Deus com desonra. Mas Abraão se humilha, Senhor, se não for demais, olha, não se chateie comigo não. Mas deixa eu só te lembrar uma coisa, se tiverem 50 justos lá, e começa a diminuir, né? Você sabe da história. Até que ele chega num ponto que ele acha que é demais. Diz, não, se tiverem 10, então, se eu contei certo, são 6 vezes que Abraão faz essa conversa com Deus. Então, gente, é interessante como a vida de oração de um homem que não perdeu o respeito por Deus, o homem que considera Deus, sendo Ele Deus, eu sou só servo, sou pó, eu estou humilhado, porque Abraão diz isso, eu sou pó, e Abraão se coloca diante de Deus assim. Essa é uma oração intercessória fantástica, porque coloca as coisas no devido lugar, e Deus ouviu a oração de Abraão. Eu poderia trazer tantas coisas, mas o meu tempo está acabando. Queridos, e eu nem cheguei ainda na oração do Pai Nosso. Eu acho que hoje a gente vai ter que desmembrar essa oração em duas, essa pregação em duas. Eu tenho muita coisa para falar. Mas o foco das palavras às vezes não são nem o que mais conta para Deus. Você já ouviu a oração sem palavra nenhuma, o gemido, gemidos inexprimíveis. Às vezes há momentos que nós estamos tão contritos diante de Deus, que você não precisa de palavra nenhuma. Deus, lembra o que acontece no quarto? Deus vê, Deus vê. E muito mais do que o super-homem, né? O homem de aço, da Marvel, não é Marvel? Enfim, que ele vê, tem a visão para ver, né, através das coisas. Deus, ele vê o coração, a intenção, a alma. Deus, ele penetra na alma humana. Ele sabe exatamente como está o seu coração, a sua oração. Palavras alinhadas com a vontade de Deus e um coração contrito é a melhor expressão de uma oração. Daí persistir, mantendo esse contexto, passa a ser uma conversa de fé com Deus e não uma birra, uma vã repetição. Uma oração adequada e não um rito vazio. Coração, irmãos. A oração ideal é aquela que você coloca o seu coração completamente diante de Deus. 0 palavras, mas um coração contrito ainda chama muito mais a atenção de Deus do que palavras que não são verdadeiras, que Deus vai rir disso e vai ver
Que rito vazio virou essa oração. Sabe, irmãos, Pai Nosso, que eu vou deixar para o próximo domingo entrar nos detalhes dele, é uma oração que nos eleva a instruções que vão nos guiar na nossa oração diária. É bem possível que enquanto nós oremos, nós esqueçamos de alguns itens, não importa. Mas se nós entendermos que esse princípio, né, essas coisas que Jesus falou antes, elas já nos norteiam muito. Primeiro, uma oração deve ser sem hipocrisia. Uma oração sem máscaras. Uma oração que não é para impressionar outra pessoa. Uma oração que não tem a ver com você aparecer, nem... Não, porque Deus, Ele quer verdade, sinceridade. E uma oração também adequada para orar em público, uma oração em público. Ela não tem um teor, é diferente também de estar no seu quarto, mas tem a mesma verdade, uma oração sincera, sem hipocrisia. E depois, uma oração sem repetição vazia. E sem essa história de quebra de braço, né? Porque a vã repetição era uma tentativa daqueles seguidores de ídolos, de tentar orar tanto, até convencer aquele ídolo a realizar aquele pedido. Era uma quebra de braço. Você entende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? A oração não é isso. A oração ao Deus do universo, que Ele é o Senhor, Ele que faz o que Ele entende ser o melhor. Ele pode nos ouvir, sim, mas ainda assim, só a vontade dEle que vai ser feita. E na verdade, a nossa melhor oração é quando no final nós oramos e dizemos: Senhor, mas contudo, não seja feita a minha vontade. Isso é o que eu estou te pedindo, estou entendendo que eu devo pedir isso. Às vezes até pelo outro, né? Não é por você, é pelo outro. Mas ainda assim, que isso seja passado pelo tua peneira, pelo teu crivo, e que o Senhor possa estar fazendo a tua vontade e não a minha. Feche seu olho onde você está e ore ao Senhor. Ore a Deus agora. Peça ao Senhor que possa modelar, trabalhar no seu coração a oração, a vida de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora nos sujeitar, Senhor, nos sujeitar completamente à Tua palavra, ao Teu Espírito Santo. Sabemos quanto precisamos aprender. Oh Deus, que esse dia de hoje seja um marco em uma mudança de chave na nossa mente, na nossa atitude, para que a gente mude o comportamento em oração, para que a gente mude a nossa percepção de o que orar, de como chegar diante do Senhor, em que seja uma oração sem hipocrisia, uma oração sem o sentido de fazer a nossa vontade, mas uma oração que compreende que o Senhor está no controle de tudo e que nós temos o coração quebrantado, até mesmo para nos alinharmos contigo e mudarmos o que estamos pedindo, se o Senhor nos mostrar uma maneira diferente, uma forma diferente. Deus nos ajuda em nossa vida de oração, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém.